Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, na escuta do profeta do tempo de advento, do profeta Isaías, nós assim ouviremos. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte, floresça, germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo. Lembrem-se que o Líbano estava na ideia do povo de Israel sempre como aquele lugar verde, aquele lugar dos cedros do Líbano e eles o deserto, né? Então, esse desejo que nós já ouvimos em outros momentos. Verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Então, mais uma vez, essa palavra que vem ao encontro do povo de Israel para transmitir uma esperança. E este texto é que no tempo de Jesus vai estar iluminando o ideário do povo de Israel na esperança do Messias que realizasse esta profecia da liturgia de hoje. Fortaleceis as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. É Ele que vem para nos salvar. O próprio Senhor, o nosso Deus, e tem uma expressão assim, é a vingança que vem. Essa palavra vingança, na palavra de Deus, Deus é chamado vingador, é aquele que restabelece a justiça. É aquele que vem para justificar a sua humanidade, no sentido de que realizar a justiça é proteger aquele que é fragilizado. No Novo Testamento, a justificação, ela entra mais como um conceito de que o que é a justiça de Deus para Jesus? Deus é aquele que justifica o pecador, aquele que nos ama, que nos salva antes mesmo de nós nos convertermos. Amar uma pessoa que é convertida, que é santa, é fácil. Mas Deus nos amou antes mesmo que nós fôssemos convertidos, quando nós éramos ainda pecadores. Então, é o que nós vamos ver no Evangelho de hoje. Então se abrirão, veja agora a sequência de anúncios, de profecias. Então se abrirão os olhos aos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Nas cavernas onde viviam dragões crescerá o caniço e o junco. E lembram-se que quando no Evangelho, o texto que nós ouviremos mais adiante, que João está na prisão e manda perguntar a Jesus se é ele o Messias que esperamos ou devemos esperar um outro, Jesus vai dizer, dizei a João que os cegos veem, que os coxos caminham, que os surdos ouvem. Ou seja, que é essa profecia que está sendo realizada. São os sinais de que o Messias tinha chegado. E então, por isso, João se cala. João observa e João incentiva os seus discípulos a seguir esse Messias tão diferente daquilo que é o próprio Batista. A terra árida se transformará em lago. Então, o tema da água, que como ele dizia, sempre está presente, e a região sedenta em fontes de água. E então, isso que é para quem vive o deserto, esse sonho da água em abundância, não a água em gotas, como até hoje Israel faz, mas a água em abundância. Será uma estrada reta que o Senhor vai fazer. Aquilo que nós já tínhamos ouvido antes na profecia de Isaías, que o Senhor ia abaixar as montanhas e ia aterrar os vales, em que até os débeis, os frágeis, não se perderão. Então, quem é aquele que é priorizado é aquela parte fragilizada. O Senhor que vem ao encontro daquele que tem necessidade. O Senhor que se mostra um juiz justo, um juiz misericordioso, mas sobretudo um Pai cheio de amor. Os que forem libertados poderão percorrê-la, essa estrada. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores. Então, é essa profecia, este anúncio de alegria e de festa para encher o coração de um povo sofrido de esperança. E isso nós vemos então em quem? Em Jesus. O que acontece no Evangelho de hoje?
Jesus está ensinando em uma casa. Ao redor dele estão os fariseus e doutores da lei. Vale observar que no Antigo Testamento se tinha a possibilidade do perdão dos pecados. Mas para receber este perdão, a pessoa tinha que se submeter a ritos muito longos e sofridos, em que envolvia fogo, envolvia água, envolvia o sangue. E para o pecado da comunidade ser perdoado, se tinha o bode expiatório. Então, sobre este bode se depositava os pecados do povo e ele era enviado para o deserto, para ali morrer, e morrendo, então o povo seria perdoado. Então, Jesus está com os fariseus e doutores da lei, e então a virtude do Senhor o levava a curar. Então, uns homens trouxeram um paralítico no leito. Eles buscam separar as telhas e então desce esse paralítico. Isso aqui é uma peculiaridade do Evangelho de Lucas, esse detalhe das telhas, porque em outro evangelho nós nem se fala de abrir as telhas, porque era o caso assim, no local que nunca chovia, como é a cidade de Lima ainda hoje. Então o que se passava pelo telhado este homem, e que o descem diante de Jesus. Jesus fica admirado da fé daqueles que têm todo esse trabalho por alguém. E então vai dizer para aquele homem do leito, automaticamente, sem fazer perguntas, sem que ele manifestasse nenhum gesto de conversão, sem que ele pedisse, ele não pediu nada, ninguém pediu nada. Homem, teus pecados estão perdoados. Quando Jesus fala isso, o mundo cai. Porque para ser perdoado, alguém tinha que demonstrar que está arrependido, tinha que fazer os ritos de purificação, tinha que ter todo o empenho, tinha que fazer a sua parte para Deus fazer como resposta, dar como resposta à ação pessoal, tinha que merecer esse perdão. Então, quando Jesus faz isso, os fariseus e os escribas, então, que são os mesmos doutores da lei, vão dizer: quem é este que assim blasfema, que então atenta contra Deus, que comete um pecado de blasfêmia? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo os pensamentos, Jesus respondeu dizendo: por que murmuras em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem, ou seja, ele, o próprio Jesus, tem poder na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico. Veja, o gesto que Jesus vai fazer agora é um sinal. Não é a cura do paralítico que está no centro, mas tem outra peculiaridade. Sabem que no Antigo Testamento nunca se tem notícia da cura de um paralítico, ninguém curou o paralítico. E no livro de Eclesiastes vai dizer assim: aquilo que Deus fez torto, ninguém tem o poder para endireitar. Então, Jesus agora vai dizer, para que vocês vejam que eu tenho o poder de perdoar os pecados, vai dizer então, imediatamente diante deles, vai dizer ao homem, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente o homem se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Então, que esta cura, que nunca se tem notícia no Antigo Testamento, acontece para mostrar que Jesus é o Senhor e que Ele tem poder de perdoar os pecados. Então, todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas maravilhosas. Meus caros irmãos, lhes dizia que o sonho que nós encontramos na profecia de Isaías, ele se realiza em Jesus. Em cada dia nós vimos isso, a profecia e a realização. Nós cristãos assim lemos o Antigo Testamento. O Antigo Testamento para nós é a imagem daquilo que vai acontecer no Novo Testamento, e que Jesus é o grande exegeta para nós do Antigo Testamento. Ele é a realização das profecias. Então Jesus, nesse milagre extraordinário da cura de um leproso, ele mostra a sua misericórdia, mas sobretudo nos convida a mudar um grande conceito errôneo que muitas vezes temos, que nós devemos merecer o amor de Deus. Não. O amor de Deus é gratuito. A nossa conversão é uma resposta a este amor, porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou não porque somos bonzinhos, mas porque Ele é amor. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.